Salve, salve, terceiro ano! Vamos dar continuidade às nossas videoaulas por PowerPoint, ok? Agora a gente já adentrou a apostila 3, ok? Então, terceiro ano de Física, à frente 122, módulo 13, ok? Olha só, na apostila 2 a gente finalizou analisando geradores, certo? A gente aprendeu o que era gerador no módulo 11, no módulo 12 a gente aprendeu a calcular a corrente gerada por esse gerador num circuito, e agora, nesse módulo 13, nós vamos aprender sobre associação de geradores. Ou seja, quando eu tenho no meu circuito, por exemplo, mais de uma pilha. Olha só, a associação de geradores é dividida em dois tipos. Ou a minha associação ela está em série, ou ela está em paralelo. Então, vamos aprender a diferença. Quando eu tenho uma associação em série, dê uma olhada nesses desenhos, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá vendo essa sequência? Se eu olhar o desenho de baixo, a ideia é a mesma, ó. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Ok? Olha aqui embaixo. A linha aqui embaixo do menos e aqui em cima, mais, indo para o menos, mais, indo para o menos, certo? Então, eu sempre observo que os polos da minha pilha vão ficar nessa configuração. Positivo, negativo, positivo, negativo. É assim que eu reconheço se o meu sistema, ou minha associação de geradores, melhor, está em série. A representação do gerador, a gente já aprendeu, é assim, ó, certo? Minha resistência interna e as duas barrinhas aqui com tamanhos diferentes, indicando a presença de um gerador. Quando a gente aprendeu resistência equivalente, para determinar se o meu resistor estava em série ou em paralelo, eu analisava se era a mesma corrente que passava por todos os resistores. Agora, a ideia é a mesma. Ó. Associação em série, eu tenho a mesma corrente passando por todos os meus geradores aqui. Certo? Como eu faço para calcular, então, quando eu tenho uma associação em série? Muito simples. Pega a equação do seu gerador, U igual a E menos R vezes I, que a gente já aprendeu. E esse E vai ser a diferença de, a força eletromotriz do meu gerador equivalente. Como que eu calculo isso? Se eu tenho associação de geradores em série, a força eletromotriz do meu gerador vai ser a soma entre eles. Simplesmente você vai somar o E1, o E2, o E3 e o E4 para substituir aqui. Resistência equivalente interna entre os geradores. Mesma coisa. Vai somar a resistência 1, a resistência 2, 3, 4. Que está aqui, ó, esse Ezinho significa somatório, certo? Então, a resistência interna equivalente vai ser a soma das resistências internas de cada geradorzinho aqui. Agora, olha só, se eu tenho uma associação em paralelo, olha esse desenho. O mesmo fio aqui, ó, positivo, continua se conectando com o positivo, ó. E o outro lado, ó, polo negativo, vem o fiozinho que se conecta também com o negativo. Para a gente diferenciar as duas, olha esse desenho aqui embaixo. Ligação em paralelo, ó. Positivo, todo mundo aqui para cima, ó, se conectando pelo mesmo fio. E o negativo aqui embaixo, também todo mundo se conectando pelo mesmo fio. Totalmente diferente da minha associação em série, ó. Que fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ok? Como é a representação da associação de geradores em paralelo? Olha esse desenho aqui. O meu gerador aqui, outro gerador aqui, outro gerador aqui, certo? Então, ó, a minha corrente vai se dividir entre os geradores, exatamente como acontece em relação aos resistores em paralelo, ok? Uma coisa bem importante, eu só posso fazer associação de geradores em paralelo quando os meus geradores apresentam o mesmo valor de força eletromotriz, ok? Se eu colocar uma pilha, por exemplo, de força eletromotriz 1 volt, em paralelo com outra pilha de força eletromotriz, por exemplo, 2 volts, ou seja, com força eletromotriz diferentes, em vez de elas trabalharem como uma associação em paralelo, eu vou ter uma situação em que eu tenho um gerador e um receptor. A pilha de maior voltagem vai agir como um gerador e a pilha de menor voltagem vai agir como um receptor. Ele vai receber a corrente em vez de fornecer a corrente. Então, é importantíssimo que na associação em paralelo eu tenha geradores de mesma força eletromotriz, ok? E como eu faço para calcular isso aí? Aqui embaixo, olha só, a gente tem a equaçãozinha do meu gerador, exatamente como no item anterior. U é igual força eletromotriz equivalente menos resistência interna equivalente vezes a corrente.
Quando eu tenho associação em paralelo, lembra que eu só posso utilizar quando a força eletromotriz for igual? Então, significa que a força eletromotriz equivalente, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que usar simplesmente o valor que ela é. Por exemplo, 3 pilhas em paralelo de força eletromotriz 2 volts. Quanto que vai ser o E equivalente? 2 volts. Eu não preciso somar, não preciso dividir, não preciso fazer nada, ok? E a minha resistência equivalente? Nesse caso, ó, como o meu gerador vai apresentar a mesma força eletromotriz, automaticamente eles devem apresentar a mesma resistência interna, ok? Então, a resistência equivalente aqui, ó, interna, será igual à resistência interna do gerador dividido por N. O que é o N? O número de geradores que eu tenho. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, 3 geradores em paralelo. Então, a resistência interna vai ter o valorzinho que o exercício vai passar, e esse N seria igual a 3. Aí, olha só, pessoal, para a gente treinar essa questão de associação de geradores, eu separei o Aprender Sempre da página 48. Por que eu peguei o Aprender Sempre da página 48? Porque é um Aprender Sempre que eu tenho associação de geradores mista. Ou seja, eu tenho geradores em série e tenho geradores em paralelo. Então, como a gente iria fazer esse exercício? Primeiro passo, ler o enunciado, né? Todos os geradores mostrados na figura a seguir são idênticos. Tem força eletromotriz de 1,5 volts, que é o E, e resistência interna, que é o Rzinho, de 0,3 ohm. Determine o gerador equivalente da associação. Então, primeiro passo, desenhar a corrente. Eu fiz uma suposição que a corrente vinha aqui por cima, mas poderia ter feito aqui por baixo também, não importa, tá? Então, ó, veio a corrente, aqui, ó, chegou nesse nozinho, eu dividi aqui em corrente 1, aqui no meio em corrente 2, e aqui, ó, do lado direito em corrente 3. Quando eu observo aqui, ó, eu vejo que a corrente 1 é a mesma que passa por esse resistor e por esse. Aqui no meio também é a mesma corrente que passa por esses dois geradores. Do lado direito é a mesma corrente que passa por esses dois geradores. Ou seja, eu vou primeiro calcular o gerador equivalente de cada segmento. Como os meus geradores são iguais, eu vou calcular para um segmento, eu já sei que vai servir para os 3 segmentos. Então, olha só. Se é a mesma corrente que passa por todos esses geradores aqui, ó, por esses dois no caso, a minha força eletromotriz equivalente vai ser a soma. 1,5 mais 1,5, porque aqui 2, certo? Que vai dar uma força eletromotriz igual a 3 volts. Calcula a resistência equivalente, ó, entre esses dois geradores também, que vai ser a soma, 0,3 mais 0,3. Então, eu tenho uma resistência equivalente entre esses dois geradores de 0,6 ohm. Aí, olha só, continuando o nosso exercício. Eu tenho a minha corrente aqui. Chegou no ponto A, olha só, aqui eu tinha 2 resistores. Eles estavam em série, viraram um só. Força eletromotriz de 3 volts, resistência equivalente aqui interna, 0,6. A mesma coisa para esse segmento, a mesma coisa para esse segmento e a mesma coisa para esse segmento. Agora, eu tenho aqui um gerador, aqui outro gerador e aqui outro gerador. Ou seja, a minha corrente aqui se dividiu para passar por esse, para passar por esse e passar por esse. Então, agora, eu tenho uma associação de geradores em paralelo. Então, olha só, como que eu faço para fazer o cálculo de associação de geradores em paralelo? Primeiro passo, força eletromotriz em paralelo, ela é igual a E. Então, se cada geradorzinho aqui tem uma força eletromotriz de 3 volts, ó, 3 volts, 3 volts, 3 volts, é simplesmente colocar 3 volts. Resistência interna do meu gerador, né, equivalente. Vai ser a resistência interna de cada gerador dividido pelo número de geradores. Resistência interna desse gerador 0,6, desse gerador 0,6, desse gerador 0,6. Então, minha resistência interna 0,6 dividido pelo número de geradores. 1, 2, 3. Dividido por 3 aqui. Então, a resistência equivalente desses geradores aqui, ó, 0,2. Portanto, o gerador equivalente tem força eletromotriz de 3 volts e resistência interna de 0,2, tá? E aqui está a representação, ó. O meu gerador equivalente, aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, será igual. Aqui era para ser força eletromotriz, é um E aqui, tá? Força eletromotriz de 3 volts e resistência equivalente de 0,2 ohm. Praticar isso aí, tá?
Uma dica que eu dou, antes de começar os exercícios da apostila, refazer os exercícios que a prof fez com vocês, ok? Um beijão, galera. Bons estudos!